Um projeto de lei poderá criar centros de assistência integrais para pacientes com transtorno do espectro autista no Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto de lei do Senado 169 de 2018 está em pauta e, se for aprovado, vai melhorar a vida de muitos pacientes ao reunir em um só lugar todas as terapias necessárias. E o mais curioso, esse projeto de lei nasceu da ideia de uma cidadã comum, lá do Ceará, mãe de uma jovem autista que acessou o portal do E-Cidadania, no site do Senado Federal, e escreveu uma sugestão de lei. A proposta recebeu mais de 20 mil apoios e agora pode virar lei. Acompanhe essa história na entrevista que faço agora com Irene Jucá Paiva Aguiar, assistente social, e Cláudia Rodrigues, vice-presidente da Fundação Projeto Diferente. Irene e Cláudia, muito bem-vindas ao programa Cidadania. Obrigado pela participação de vocês. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Então, Irene, eu vou começar por você. Uma ideia diferente, tem a ver com o nome também da Fundação, Projeto Diferente. Como é que foi essa ideia, né? Por que a ideia de propor esse projeto de lei e quando que veio essa iniciativa? A ideia né, que nós sentimos enquanto mães, né, de que nossos filhos viessem a ter suporte necessário ao desenvolvimento deles, né, como mãe e como assistente social. Eu senti diretamente, a partir do momento eu tive conhecimento do diagnóstico e vi o suporte que minha filha precisava. E em contato com outras famílias, outras mães, né, eu também vi que não era uma questão individual, isolada, mas que era uma questão que envolvia outras pessoas, né? E, no caso, eu estava conversando com a Cláudia um pouco antes da gente começar a entrevista e foi o contato de vocês, né, Cláudia, que acabou gerando essa ideia, né? Como é que foi esse encontro seu com a Irene? Como é que isso aconteceu? E daí, como é que começa a ideia de escrever o texto para apresentar uma sugestão de lei? A Irene, ela chegou na instituição, meu filho já era atendido por ela já há algum tempo, ela chegou na segunda metade de 2016 e era o fim de uma gestão. Então, a gente tinha que se reunir, propor uma chapa para começar uma nova gestão, que todas as gestões são compostas por pais. E ela foi uma pessoa que encabeçou esse movimento e tinha muito boas ideias. Nós, em sua maioria, éramos donas de casa, éramos mulheres dedicadas ao lar, né, em sua totalidade. Então, ela trouxe conhecimento, ela trouxe esse frescor, né, de querer saber mais e de realmente provocar algumas mudanças através da instituição. A nossa chapa acabou não sendo eleita naquele ano, que foi 2017, porém, o desejo de mudanças, ele continuou, né? Firmou-se uma amizade, um vínculo, e ela, conhecendo cada vez mais as nossas realidades, trouxe a ideia que nós abraçamos com muita força e com muita alegria. Então, sou muito grata por ela ter entrado em nossas vidas, nos incentivando e nos fazendo acreditar que era possível mudar alguma coisa, né? Mudar as nossas realidades. Irene, essa ideia, você já conhecia o portal E-Cidadania do Senado Federal? Já sabia que era possível apresentar uma sugestão de lei? Não conhecemos o portal, mas a gente foi pesquisar. Eu fui pesquisar e, para minha grata surpresa, eu encontrei o E-Cidadania, né? Vi que nós poderíamos fazer a proposição, né, da criação dos centros de atendimento e o que a gente precisaria fazer para poder levar a ideia à frente. Conversei com o grupo e o grupo aderiu,
né? E a partir daí nós fizemos a nossa campanha, digamos assim, né? Porque, assim, o que é importante que a gente passe para a população? Em primeiro lugar, a noção da coletividade, do que nós almejávamos, e não era só para os nossos filhos, para os filhos de Fortaleza, não, e também do Ceará. A questão do autismo é uma realidade mundial, né? E cada vez mais novas situações, novos diagnósticos vêm ocorrendo. Então, é preciso que uma política pública com o aporte de recursos e que possam fazer esse atendimento de modo contínuo. Queremos, né, que essa ideia ela saia do papel, né, que realmente ocorra, porque o atendimento que era dispensado, ou que é dispensado pelo poder público, ocorre a partir de convênios com algumas entidades, né, que é o autismo. E a gente não quer passar pires, a gente não quer fazer com que esse atendimento seja um atendimento superficial, porque nós estamos falando dos nossos filhos, né? Dos nossos filhos, do futuro das pessoas que nós amamos, né? Então, o autismo, ele, apesar de não ser uma doença, mas é uma condição que impõe limitações, muitas vezes, bastante evidentes, que impedem para algumas pessoas a vida independente em sociedade, né? A própria manutenção, a realização das atividades do cotidiano, né? E com os atendimentos e o diagnóstico precoce, isso vai cada vez mais diminuindo, né? Então, essas terapias, Irene, essas terapias, elas ajudam muito no desenvolvimento, né? Principalmente das crianças, no caso, quando o atendimento começa cedo, né? O diagnóstico vem cedo, isso ajuda nesse desenvolvimento. Não tem uma cura, como você colocou, não é uma doença, é uma condição, mas ajuda bastante a melhorar essa condição das pessoas que têm autismo, que vão poder socializar melhor, ter mais autonomia, mais independência. Cláudia, eu te pergunto agora, vocês têm já uma experiência de vida, né? As duas são mães de crianças autistas. Como é que é hoje? A gente está falando de um projeto de lei que nasceu de uma sugestão. Aí no Ceará, vocês se juntaram para escrever um texto propondo centros integrados de terapias para as pessoas com autismo. Como é que é essa realidade hoje? O tratamento que você precisa fazer, no caso, quando você precisa levar a criança para essas terapias, é uma coisa em cada lugar? Conta um pouco dessa história para a gente, a sua e de outras mães, já que vocês formaram uma associação e estão trabalhando em comunidade. A minha história, como muitas outras, né, começa com a dificuldade pelo diagnóstico. Né? O neuropediatra é um profissional muito difícil pela rede pública aqui no nosso município. Eu já começo por aí. Eu procurei ajuda para o meu filho quando ele tinha 1 ano e meio e eu consegui fechar esse diagnóstico quando ele tinha 3 e meio. Eu passei 2 anos peregrinando de profissional em profissional, tentando conseguir alguém que fechasse esse diagnóstico. E aí vieram as terapias. Né? As terapias, no caso do meu, que não era verbal, incluíam a fono, a terapia ocupacional, a fisioterapia, além das adaptações da escola, o atendimento educacional na escola. Então, quando ele começou essa jornada, eu tinha a escola pela manhã, terapias 2 vezes na semana, aí em outra escola, porque a escola do meu bairro não tinha nessa época, então eu levava para outra, em outro bairro, para que ele tivesse esse atendimento. À medida que ele foi crescendo, outras coisas foram surgindo, a natação. Então, eu tinha a escola, o atendimento e a natação à noite. Então, nós vivíamos praticamente das 6h30 da manhã às 8 da noite fora de casa.
E eu tenho outro filho, são dois garotos, quase da mesma idade, o mais velho é autista. E eu ia com esses dois meninos por toda a cidade. Então, distâncias bem grandes, dependendo de ônibus. Atualmente, o meu filho está com 16 anos, ele está no ensino médio integral, né? E eu consegui uma escola que tem o atendimento dentro da escola, então eu não tenho mais que me deslocar com ele nesse momento. Porém, as demais terapias, é uma distância enorme da minha casa, para ele poder fazer o restante do tratamento e do acompanhamento dele. E outras coisas que ele gostaria de fazer, eu ainda vou ter que encontrar uma maneira de encaixar no meu tempo, né? Ele quer se dedicar à música, então ainda não tenho ainda na minha agenda um momento para isso e um local que faça isso de maneira gratuita. E na fundação, histórias como a minha ainda parecem pequenas, né? Porque a gente tem mães lá com 3 autistas, 3 filhos, os 3 autistas. A gente tem mães que vêm do interior, né? Precisam falar com o prefeito, pedir um transporte para poder trazer a criança. A gente tem mães solo em grandes quantidades. Assim, quase toda instituição, se a gente for fazer uma pesquisa, é muito comum o abandono paterno. Muitas vezes nem chega a ser um abandono físico, mas um abandono afetivo. Então a gente vê muitos casos de pais que não estão presentes, então a mãe fica muito sobrecarregada. Enfim, né? É uma longa demanda, né? Meu segundo filho passou a fazer tratamento psicológico devido à convivência com o irmão, que era um autismo muito grave na época que foi diagnosticado. Hoje evoluiu para o nível 2, Sim. Ele hoje verbaliza, mas por ocasião do diagnóstico era um nível mais elevado, ele tinha um alto grau de agressividade. Então, o mais novo precisou de apoio psicológico também. Então, eu vivia em função dos filhos, 100% do meu tempo. E ainda assim, não conseguia o suficiente para que ele tivesse tudo. Né? Um odontologista, pelo amor de Deus. Tratamento odontológico para uma pessoa autista é odisseia, realmente. Ainda mais num grau severo, né? Fica bem difícil mesmo. Então, Irene, depois aqui, agora vocês contaram um pouco da experiência de cada um de vocês com a realidade atual dessas terapias para as pessoas autistas, com as dificuldades que vocês têm e de outras mães que fazem parte da associação desse trabalho comunitário que vocês estão fazendo. Então, vocês juntaram, escreveram uma sugestão de lei, colocaram a sugestão de lei dentro do portal E-Cidadania no site do Senado Federal. Como é que foi esse trabalho depois de conseguir 20 mil apoios? Não é pouca gente. Muitas pessoas escrevem projetos de lei, nem todos recebem 20 mil apoios e vocês conseguiram. Como é que foi esse trabalho de conseguir 20 mil pessoas para assinarem a sugestão de lei que vocês colocaram no site do E-Cidadania? É para a Irene. Inicialmente, a gente estruturou uma campanha nas redes sociais. Nós dividimos entre nós as postagens, né? Fizemos propaganda para familiares, para profissionais, para entidades que atendem a pessoas com autismo, ou mesmo entidades que atendem a pessoas com deficiência. E estivemos presentes em eventos aqui mesmo em Fortaleza, por ocasião do Dia de Conscientização do Autismo, tanto na Câmara de Vereadores como na Assembleia Legislativa. Passamos e-mail, estivemos nos eventos que foram promovidos. Em abril a gente tem a Semana de Conscientização, participamos de caminhadas e tivemos retorno tanto de profissionais, dessas pessoas que nós mobilizamos, de entidades, inclusive fomos procurados por entidades, né? Tem uma entidade chamada Moab, que é que uma das lideranças é o Fernando Cota. Ele nos procurou dizendo que também estava apoiando, né? Foi uma ideia bem aceita pela população e hoje, pelo menos a avaliação que eu faço, é que a sociedade concorda conosco, né? Muitas pessoas têm nos procurado
e falado da importância de termos esses centros. O que praticamente a gente não pode fugir dessa realidade, uma vez que nós temos cada vez mais crianças sendo diagnosticadas com autismo, né? E é importante que a gente leve em consideração as necessidades de todas as faixas etárias, de pessoas que moram nas regiões mais urbanas, as pessoas que moram nas regiões rurais, né? Os atendimentos especializados têm que chegar a todos e a todas, porque é uma necessidade para o desenvolvimento, a cidadania e a participação dessas pessoas, né? Nós somos contribuintes, nós pagamos impostos. Eu preciso dizer que muitas vezes, além de o atendimento pelo SUS, que eu tenho direito, que a minha filha tem direito, eu precisei pagar plano de saúde. Não sendo o plano de saúde suficiente, eu precisei pagar atendimentos particulares. Agora, eu não sou a média da população. Infelizmente, a maioria da população não tem acesso sequer ao SUS em sua integralidade. Esses atendimentos ocorrem de uma maneira fragilizada, né? Onde você muitas vezes pega uma criança, é atendida por um centro de referência, onde ela tem um atendimento grupal, com cerca de 45 minutos, e com todos os profissionais envolvidos. Isso não é suporte especializado, de forma nenhuma, e é o que vem acontecendo agora, inclusive através dos planos de saúde. Nós não queremos que essa realidade continue, porque isso é fingir atendimento, é fingir suporte. E isso é muito caro para a gente, é o desenvolvimento dos nossos filhos e filhas. Isso é muito importante, não é qualquer coisa. E, infelizmente, a gente vive num contexto onde as políticas públicas estão sendo cada vez mais atacadas, diminuídas, né? E consideradas como custo. Saúde, educação, assistência social não é custo, é investimento, é direito, é a forma como as pessoas têm inserção básica, é um recurso humano para o país. Essas pessoas serão professores, advogados, assistentes sociais, serão agricultores, agricultoras, não importa, importa que elas tenham uma formação e tenham o suporte necessário ao seu desenvolvimento. Nós pretendemos contribuir também com a questão do preconceito, evitar o preconceito, compreender que há um neurodesenvolvimento e há uma diversidade nesse desenvolvimento, uma diversidade de ser. Né? As pessoas não precisam ser todas iguais, ao contrário, a gente é rico na diversidade. E a neurodiversidade é uma realidade. Né? Então, assim, a importância dos centros, elas ocorrem em vários aspectos. E, para não tomar tanto tempo, e Claudinha também falar, a importância desse suporte para as mulheres. As mulheres são muitas vezes abandonadas por seus parceiros, que não acompanham o desenvolvimento dos seus filhos, sequer contribuem financeiramente para essa manutenção. A Cláudia falou disso. A pessoa com autismo... Pronto, e isso é muito ruim, não só para a mulher, do ponto de vista de que ela fica sobrecarregada, mas pela ausência dessa figura no desenvolvimento, na formação desse filho, dessa filha. Então, assim, existem muitos aspectos que são importantes e que os centros podem também contribuir, né, dividir... Dá mais oportunidade, né, Irene? Vai acabar trazendo mais oportunidade para essas crianças que estão em desenvolvimento e é isso, inserir de uma forma mais equitativa, né, de uma forma mais justa essas pessoas dentro da sociedade. Agora, Cláudia, eu te pergunto, né, como é que ficou, depois que vocês colocaram um projeto, a Irene trouxe aqui como é que foi essa busca por apoios, saíram, divulgaram em redes sociais, buscaram outras associações, buscaram conversar com profissionais, vocês fizeram um trabalho que, no final das contas, é um trabalho de política, de convencimento, né, da melhor
melhor visão que a gente pode ter da política é esse trabalho que vocês fizeram, de levar uma ideia de uma sugestão legislativa e convencer outras pessoas a apoiarem essa iniciativa. Então, a proposta foi apresentada, ficou ali no site do E-Cidadania e atingiu 20 mil apoios, o número necessário para se tornar um projeto de lei. Como é que foi a emoção? O que vocês sentiram nesse momento que vocês viram que aquela sugestão que vocês conversaram ali em 2017, em 2018, ela estava entrando na pauta do Congresso Nacional pelo Senado Federal? Eu avalio todos os passos emocionantes, né? Do momento em que a Irene submeteu a ideia, até o dia em que ela foi aceita para se submeter às 20 mil assinaturas. Eu me lembro quando ela me ligou, super animada, olha, a gente tem que correr atrás, nós só temos 4 meses, e desde então foi um frenesi muito grande. Então, nós nos mobilizamos de verdade. E assim, o dia em que fechou as 20 mil, que nós superamos as 20 mil, mas o dia em que fechou as 20 mil foi o último dia do prazo. A gente ficou acompanhando em tempo real cada aumento da assinatura para poder ir vibrando juntas, né, no nosso grupo, a gente em contato o tempo todo, e foi uma alegria extrema de ver que chegou a esse ponto. E agora... Bem demorando, sim. O design foi batendo com essas mudanças de governo e tudo, mas agora estamos com a nossa energia renovadíssima de novo. Pois é, agora o projeto, né, ele recebeu os 20 mil apoios, foi aprovado, entrou na tramitação no Senado Federal, foi aprovado dentro do Senado Federal e, como todo projeto de lei, foi para apreciação da Câmara dos Deputados. Lá recebeu outro número, foi aprovado na Câmara dos Deputados, eles fizeram uma modificação e então voltou ao Senado. Agora esse projeto de lei está no Senado Federal, pode mudar a política de proteção aos direitos das pessoas com espectro com transtorno do espectro autista, as pessoas com autismo, e mudar uma lei federal e mudar a realidade do Brasil inteiro. É importante que as pessoas que estão assistindo essa entrevista, elas saibam que entrando no portal do Senado, no E-Cidadania, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode propor um projeto de lei, pode apresentar ali uma sugestão daquilo que ela acredita que pode ser lei. Qualquer pessoa pode fazer isso e também qualquer pessoa, qualquer cidadão ou qualquer cidadã entra no site do Senado Federal, faz um cadastro rápido e você pode apoiar um projeto de lei. Ali existem algumas outras sugestões legislativas que dependem do apoio de cidadãs e cidadãos como eu, como você, como a Irene, como a Cláudia, que se apoiarem chegando a 20 mil apoios, esse projeto de lei ele pode realmente mudar a vida de muita gente. Irene, a gente está chegando no final da nossa entrevista e a gente vai ter aqui um minutinho para cada uma de vocês fazerem as suas palavras finais sobre esse projeto de lei. Eu lembro a vocês que o projeto de lei agora ele voltou para o Senado. Se for aprovado no Senado, vai mudar uma lei federal e vai poder mudar a realidade de muita gente no Brasil inteiro. O que você tem a dizer agora, Irene, sobre essa possibilidade de ver essa sugestão de lei ser transformada de verdade numa lei? Como a Cláudia falou, é uma expectativa muito boa, é uma emoção muito boa, né? A gente agradece, eu acho que gratidão é fundamental a todas as pessoas que apoiaram. Na verdade, foram mais de 22 mil assinaturas, então foram 42 mil mãos, né? Mais de 22 mil, 44 mil mãos. Sim. E a gente deseja que ele tramite e que realmente se torne lei e que seja um projeto que venha realmente a cumprir com o papel que nós esperamos, né? Que é garantir o atendimento a pessoas com transtorno do espectro do autismo. De uma forma mais humanizada, né? De uma forma mais acessível mesmo, com possibilidade de gerar oportunidades para mais pessoas. Cláudia, você, as suas últimas palavras, lembrando que vocês podem pedir aqui o apoio dos senadores e senadoras, tanto do seu estado como de todo
o Brasil, todos os 81 senadores, são as pessoas que agora têm em mãos a possibilidade de aprovar esse projeto de lei e, quem sabe, transformar aí essa realidade para uma situação melhor. Cláudia, 1 minuto para você fazer as suas últimas palavras sobre o projeto de lei 169 de 2018. Eu peço a empatia, eu peço a generosidade de todas as pessoas que podem fazer esse projeto virar uma realidade. Porque quando meu filho teve o diagnóstico há 14 anos atrás, mais ou menos, ele era 1 em 100. Um nascimento de um autista a cada 100 nascimentos. E hoje essa estatística está em 1 em cada 35, de acordo com estudos dos Estados Unidos. Então, vem crescendo exponencialmente, é um público que não pode ser ignorado, são pessoas com potenciais infinitos, com habilidades que podem ser exploradas, que podem ser evidenciadas em todos os dias, né? Na instituição, eu tenho que ouvir mães desesperadas, sem saber o que façam para desenvolver seus filhos, precisando de tratamento. Todos os dias eu tenho que ouvir histórias que me enchem os olhos de lágrimas. E essas histórias, elas podem ter finais melhores, se esse projeto vir a acontecer de verdade. Talvez estejamos plantando tâmaras, mas eu acredito que ainda precisem de mais tâmaras pelo caminhar da situação. Então, essa empatia de todos que estamos ouvindo. E a gente vai encerrar aqui a nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez, Irene, a sua participação. Agradeço você também, Cláudia, por trazerem essas informações, por incentivarem outras pessoas a proporem projetos de lei pelo E-Cidadania no portal do Senado Federal. E agora fica também, né, nas mãos de vocês fazer a campanha para que outras pessoas provoquem os senadores pela aprovação da lei, aquelas pessoas que concordarem, é claro, porque isso também ajuda a tramitação, que pode ser a tramitação conclusiva dessa sugestão. Parabéns a vocês duas pela iniciativa e eu fico junto com vocês torcendo pelo sucesso dessa aprovação. Obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.